Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 2 da classe de jovens. Davi, a excelência no servir. Na lição de hoje, você verá como nós devemos servir ao Senhor. Para esta lição, os louvores sugeridos, 141, 147 e 605. Fique comigo que você saberá entre a diferença do servir, qual é a diferença que vai fazer isso para a sua vida. E também te darei as respostas da hora da revisão. Texto principal: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, 10, que é o tema, inclusive, da festividade da minha igreja, que acontecerá agora nos dias 28 e 29 de março. Resumo da lição: mesmo possuindo muitas qualidades, a presença divina na vida do crente é indispensável. O que isso quer dizer? Independente da quantidade de qualidades que você tenha, o mais importante é a presença divina. Introdução: na vida desse homem, no caso Davi, as competências adquiridas eram envoltas em sensibilidade, integridade, responsabilidade, dedicação, arte e uma exemplar dependência divina. Vejamos: sensibilidade. Nós devemos ter sensibilidade, mas o que é de fato a sensibilidade? Sensibilidade é estar sensível. Já observou quando você está com alguma machucada no pé, por exemplo, e você vai caminhar, a primeira coisa que você faz é o quê? É pôr um sandália, né? Um calçado, algo. Por quê? Porque você está sensível àquela dor. Qualquer coisa que bater ali, você vai sentir, porque você está sensível. Então você está sentindo. E isso aqui é um ponto muito importante, que quantas vezes nós estamos indiferentes ao que o próximo está sentindo. Nós devemos sentir da mesma forma. O que é isso? É sensibilidade, é observar como o outro está se sentindo. Nós temos essa sensibilidade. Se uma pessoa está triste, nós estamos tristes também. Nós vamos nos sentir sensibilizados. Integridade, que é a questão de ser íntegro, inteiro. Então a integridade mostra ali a característica de Davi. Davi era sensível, mas ele também era íntegro. E se falando em sensibilidade, também é importante o seguinte, vamos deixar claro esse negócio, que é o seguinte: muitas vezes as pessoas confundem ser sensível e ter sensibilidade. Davi não era sensível, tinha sensibilidade. Qual é a diferença? Ter sensibilidade é quando você sente a dor do outro e você dá um apoio para essa pessoa. Ser sensível é quando uma pessoa vem trazer um problema para você e você fica completamente compadecido com essa pessoa, a ponto até mesmo de chorar por ela. E agora o que nós vamos fazer? Você fica completamente perdido. Por quê? Porque você é uma pessoa sensível. Você se abala com as coisas da vida. Então é uma grande diferença. Davi tinha sensibilidade, ou seja, você levava o problema para Davi, o Davi dava um jeito de resolver. Então é isso, e principalmente aqui para você que é homem. Você é homem, você precisa ter sensibilidade. Você não tem que ser sensível. E isso aqui eu falo de uma forma assim, com muita responsabilidade, de uma forma muito séria. Porque hoje na igreja vemos os jovens de hoje, os homens principalmente, aqui quero dizer, sendo sensíveis demais. Estão muito sensíveis, qualquer coisa chora, e vai fazer uma entrevista de emprego e vai levar o pai e a mãe para acompanhar, porque o bonito é sensível, né? É muito sensível, tadinho. Não, você é homem. Assim como Davi foi homem, você também, entenda isso, você é homem. Responsabilidade. Eu já falei aqui até na aula passada, o jovem tem que ter responsabilidade. E a responsabilidade aqui é no sentido amplo, é de chegar no horário, é de saber as tarefas que você precisa realizar. Não é que você tenha que fazer aquela responsabilidade, aquela tarefa completamente excelente. Se você puder fazer excelente, melhor. Mas quando você não consegue alcançar a excelência, o que você faz? Você reconhece que você errou. Quando uma pessoa reconhece que errou, isso mostra o quê? Responsabilidade. Ela tem tanta responsabilidade que quando erra, ela se responsabiliza. Não fica colocando o erro em terceiros. Ela assume o erro. Dedicação. A dedicação é algo também que anda um pouco desaparecido das igrejas. Dedicação é quando a pessoa
se dedica ao máximo àquela situação, àquela questão, àquela obra, àquela tarefa. Você não se dá por vencido, né? As pessoas, não vai dar certo não, mas você se dedica até você achar uma solução. Você é dedicado, você não perde. Por exemplo, o que seria um aluno dedicado na escola bíblica dominical? É um aluno que não falta à escola bíblica dominical, claro, com exceção aí quando realmente é necessário. Mas ele não perde a escola bíblica dominical, ele pode chegar lá faltando 10 minutos para acabar, mas essa pessoa não deixa de ir à escola bíblica dominical, ela lê a lição, ela estuda a lição, ela tira dúvidas com o professor, com o superintendente, com os amigos de classe. Isso é o quê? Isso é uma dedicação, ele é um aluno dedicado. A questão da arte e um exemplar e uma exemplar dependência divina, o que para mim é a mais importante. Por quê? Porque quando você tem uma dependência de Deus, as coisas mudam. Porque isso faz de você uma pessoa humilde, que você reconhece a grandeza de Deus na sua vida. Então, como você é uma pessoa completamente, tem dependência do Senhor, as pessoas observam que tudo que você faz, você depende de Deus, tudo você põe Deus na frente. Então, isso é um exemplo de dependência divina. Então, certamente o Senhor será contigo. Um currículo notável para um serviço excelente, um pastor de ovelhas. O mais novo de um total de 8 filhos, o jovem tinha no campo a oportunidade de aprender importantes lições acerca de cuidar, conduzir, prover, proteger, acolher e defender uma grande escola para os tempos vindouros. Olha que interessante. Olha como que Davi conseguiu um grande currículo para ser rei de Israel, sendo pastor de ovelhas. Então nós temos aqui um homem que tem sensibilidade, integridade, responsabilidade, dedicação e uma dependência divina exemplar. E na prática? Na prática, ele aprendeu no campo com as ovelhas a cuidar das ovelhas. E aqui nos remete até para a questão espiritual, né? O pastor precisa saber cuidar de ovelhas, né? Apesar que Davi aqui no nosso sentido aqui, ele veio para o povo de Israel, ele veio como rei. Então, o que ele precisa? Ele precisava cuidar das pessoas, né? Do povo de Israel. Então, ele aprendeu a cuidar, aprendeu a conduzir. A condução é uma questão muito interessante, porque nos mostra a questão de como você vai. Quando você está dirigindo um automóvel, o automóvel te conduz? Não, é você que conduz o automóvel. O automóvel ele está indo pela sua condução, é você que conduz o automóvel. Então, você que mostra o caminho para o automóvel. Assim também era Davi. Davi era ele quem mostrava o caminho para as ovelhas. E aqui cabe uma grande questão. Será que eu estou sabendo conduzir as pessoas que eu estou responsável por elas? E isso aqui é uma grande importância. Porque muitas vezes as pessoas até conduzem, né, os jovens, mas conduz para o lugar errado. Então, do que adianta ser conduzido assim? Nós precisamos ser conduzidos, né, e conduzir para o aprisco, né, para os braços do Senhor. Prover, aqui no caso, alimento, água, pastagem, né, no modo geral, tranquilidade. Veja que o Salmo 23, guia-me mansamente às águas tranquilas, guia-me mansamente, ou seja, ali Davi ele estava guiando, queria guiar, por quê? Porque ele sabia da natureza das ovelhas, né? Salmo 23 vai nos dar um exemplo muito interessante, né? Davi entendia o que ele estava dizendo. E por que ele dizia isso? Porque a ovelha ela se assusta com barulho. A ovelha tem tanta sensibilidade que se você te pegar uma ovelha que está morrendo de sede, você levar ela para uma cachoeira, ela morre de sede na cachoeira. Por quê? Porque o barulho da água vai afugentá-la, vai deixá-la assustada. Então você precisa guiar elas aonde? Para as águas tranquilas. Então, aqui é uma proteção também, né? Tanto no caso da prover, né? Prover o alimento, a água. Aí tem a questão da proteção. A proteção, talvez hoje, seja uma das áreas que o pastor, principalmente, mais deixa a desejar. Porque as ovelhas estão precisando de uma proteção e o pastor não quer proteger, porque dá muito trabalho. Então, a grande questão de Davi, ele tinha essa ideia de proteger, e ele dava até ele brigava, tinha
Ele levava muito a sério o negócio, que ele chegava a brigar com animais ferozes para proteger as ovelhas, para que eles não chegassem próximo às ovelhas. Olha que ele atracava ali, o negócio ficava feio e ele sempre vencia. Então veja como o cuidado, as coisas que ele estava fazendo com as ovelhas, posteriormente seria para ele uma grande lição para guiar o povo de Israel. Então ele protegia, ele acolhia, ele defendia. Então isso serviu para quê? Foi uma grande escola para ele depois que ele virou o rei. Então é muito importante que você, jovem, saiba que o que você faz hoje, por mais simples que pareça, vai te servir de um grande aprendizado depois que você cresce. Corajoso e destemido. Quando seu irmão Eliabe o advertiu, ele não temeu as palavras. As palavras, ela têm uma força muito grande. É claro que nós devemos até separar uma questão aqui importante. Não é porque você diz que vai ter algo que você vai ter. Não é assim que funciona. Nós não conseguimos materializar. Eu vou começar a pensar numa coisa e vou materializar aquilo para a minha vida. Não é assim que funciona. Isso é triunfalismo. É questões de situações irresponsáveis. A palavra tem poder? Sim, tem poder. Mas é mais uma questão psicológica que fala, né? Então veja que ele não temeu as palavras. E você também não deve temer as palavras quando alguém chega para você dizendo que você não vai conseguir ou que isso, que aquilo. Você precisa ter firmeza. Você precisa confiar em Deus e não nas pessoas que te dão palavras negativas. Você precisa compreender que verdade é que as palavras muitas vezes nos deixam apreensivos, mas nós devemos nos fortalecer. E a palavra, ela é curiosa, porque, por exemplo, se 100 pessoas diz para você que você é muito bom no que você faz, você fica feliz. Mas se vier uma outra pessoa e dizer que você não sabe fazer, você fica triste. Ou seja, você leva em consideração uma pessoa que deu uma palavra negativa, mas não leva em consideração as 100 pessoas que te falaram de forma positiva. Então, o ser humano tem muito isso, nós sabemos e nós precisamos saber lidar com isso. Uma outra questão também sobre palavra é que às vezes uma palavra negativa pode ser verdadeira. Alguém pode te falar uma palavra negativa, mas é verdade. A pessoa só está querendo realmente te instruir para que você tenha cuidado. Olha, cuidado, porque não é bem por aí. As pessoas falam isso, mas não é bem assim. O negócio é mais estreito. Eu já passei por lá, sei como é. Cuidado. Então, isso é o quê? Isso é um conselho. A pessoa está te instruindo. Mas, de forma geral, quando uma pessoa vem te dar uma palavra negativa, você não vai conseguir nada. Lembra lá de Neemias? Neemias teve um pessoal lá falando que você vai conseguir nada. E ainda que você consiga fazer um muro, qualquer raposo que chega aí vai arrebentar esse muro. Veja, palavras negativas a Neemias. Mas o que Neemias fez? Neemias ficou firme no propósito de restaurar os muros. E é isso que nós devemos fazer. Ficar firmes apesar das palavras. Não temer as palavras. Também não se desmotivou com o juízo que o rei Saul fizera a seu respeito. Se desmotivar. Às vezes você está tão empolgado em fazer alguma coisa, está tão animado em fazer algo, e de repente uma questão acaba te desmotivando, porque alguém fez um juízo mal de você. Então você acaba, aquilo é o famoso um banho de água fria. Mas você não pode fazer assim. Você precisa ficar firme. Até porque é importante você saber quem você é. Se alguém fez um juízo de você, você é aquilo que a pessoa está fazendo? Está falando que você é? Não. Então por que você teme? Então por que você tem medo? Então por que você vai se desmotivar por conta disso? Você sabe quem você é. Você sabe o valor que você tem. Você sabe que Deus te chamou para o negócio. Então fica firme. Não se amedrontou com as palavras ameaçadoras de Golias. Uma coisa é uma palavra negativa, uma outra coisa é uma palavra de ameaça. É quando alguém ameaça você, olha, se você fizer isso, eu vou fazer isso e isso com você. Aí você vai temer. De modo geral, não é assim? Só que ele não teve medo das palavras ameaçadoras de Golias. Muito pelo contrário, ele enfrentou e venceu. Então é importante nós também observarmos sobre a questão das ameaças, né? Por quê? Porque Davi temia somente ao Deus vivo. E por isso que ele não se deixou levar pelo mau juízo que fizeram dele, ele não se deixou levar pelas palavras de afronta, né? Pelas palavras negativas, ele permaneceu firme. Por quê? Porque ele sabia quem ele era e mais do que isso, ele
estava somente confiando em Deus. E quando você confia em Deus, o negócio é diferente. Um músico excelente. Davi foi um músico que louvava ao Senhor com sua harpa bem tocada, sua voz suave e suas letras profundas. Foi muito usado nas mais diversas ocasiões. Quando eu liderei jovens por algum tempo, eu tinha um grande problema com os músicos, que os músicos da igreja eram jovens. E eu sempre chamava eles para a responsabilidade, porque eu sempre tive um grande problema com jovens músicos. Por quê? Não tinham responsabilidade com o horário. E eu quero crer que não seja o seu caso. O músico, ele precisa, entre uma coisa e outra, ter responsabilidade com o horário. Se o culto chega lá, começa às 7, ele não vai chegar às 7h10, 7h30. Ele precisa chegar bem antes de 7 horas, ele precisa afinar o instrumento, ele precisa acertar os instrumentos, a altura de som. Para quê? Para na hora de tocar sair algo harmonioso. E Davi tinha esse cuidado, a harpa dele era bem tocada. E hoje, muitas vezes, as igrejas, eu sei da dificuldade de comprar instrumentos, sei da dificuldade do jovem pagar por um bom curso de música, eu sei toda essa dinâmica. Mas a grande questão é, falta comprometimento, falta entrega dos jovens. Os jovens querem tocar de qualquer maneira, porque do jeito que está bom. Não tem uma outra pessoa que vai concorrer comigo, então do jeito que está bom. Isso não é da parte de Deus. Quando você pega o seu instrumento para tocar, você tem que saber tocá-lo bem. Ah, mas eu estou aprendendo. Então aprenda, vai treinando, vai tocando na igreja devagarzinho e vai aprendendo. O que eu digo é, pessoas que estão na igreja, músicos, né, diretamente falando, que estão na igreja há 10, 15 anos, 20 anos e não sai daquilo, continua não aprendendo a tocar e toca de qualquer maneira. Nós estamos tocando para quem? Para o Senhor. Ele não merece o nosso melhor? Então veja que Davi, ele tinha esse cuidado de saber tocar bem a sua harpa. Ele também tinha uma voz suave. A voz suave aqui dá mais a ideia de uma voz harmoniosa. Dá mais a ideia de voz harmoniosa. Ou seja, ele tinha harmonia na voz. E uma outra questão de letras profundas. Hoje nós vivemos umas músicas evangélicas que só há misericórdia. Não tem profundidade. Muitas vezes é o quê? É o homem no centro. Falam muito do homem, exaltam o homem e Deus não está nesse negócio. O louvor, ele precisa ser um louvor de adoração, ele precisa engrandecer o nome santo do Senhor, como o hino 124 da harpa cristã, por exemplo, é um dos hinos de adoração, que eu acho aquele hino tão bonito. Então, é um hino de adoração que exalta a grandeza de Deus. Mas hoje, como é que está? E são louvores que, sinceramente, honestamente, não dá para tocar, talvez nem mesmo dentro de casa. São louvores que exaltam o homem. Olha que você vai vencer, que aquela pessoa que te derrubou, agora vai ver que você ganhou. Que isso? Nós estamos dentro da igreja brigando um com os outros? Que negócio é esse? Tem um louvor até um pouco antigo que diz que procure por mim na glória. Eu vou estar por lá. Está perdida por lá? Eu vou lá para a glória ficar te procurando, brincando de pique-esconde? Que hino é esse? Então veja que são hinos e tantos outros louvores, que a vitória agora vai ter sabor de mel. O que é isso? Olha a desenvoltura do louvor. Não tem profundidade. É somente Deus no centro. Tem até um hino que eu acho até ele não é feio, que é aquele do Anderson Freire, né, que fala, né, o ouro puro de Ofir, você é precioso, né? Você sabe qual? Eu, para cantar, eu sou a misericórdia. Se você for ver o contexto, quando Isaías fala sobre a questão do ouro puro de Ofir, é um contexto de juízo. O que Deus estava falando ali? Não estou falando para você não cantar o hino, para você não gostar do... Não é nada disso. Eu estou te dando só um parecer do que eu estou dizendo, como as músicas de hoje não têm profundidade. Quando a Bíblia diz que Deus falou que o homem seria mais raro do que o ouro puro de Ofir, ele estava dizendo o seguinte, olha, eu vou exterminar o homem, porque o homem vai ser mais difícil de achar do que um ouro puro de Ofir. Por quê? Porque eu vou entrar em juízo e eu vou matar.
Então era isso o contexto, e não que o homem é valoroso, que é aquela coisa toda, que Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. De onde é que tiraram essa ideia? Lembra lá de Lucas 18, que fala do jovem rico? O jovem rico começou a falar com o Senhor Jesus, e Jesus virou para ele e deu, vai lá, vende que tu tem um tesouro comigo. O que acontece? O jovem saiu da presença de Jesus, não foi isso? Você viu Jesus ir atrás dele? Não. Mas eles não estão falando aí que Deus não desiste? Deus não desiste, Deus não está nem aí. Quer ir embora, vai. Lá em João 6, 68, 69, fala ali sobre Pedro e Jesus, né? Senhor, tu tá tendo uma palavra difícil aí. O que Jesus disse? Quer ir após ele? Pode ir. Nós não podemos viver uma questão de triunfalismo, que eu sou o centro de Deus. Não é nada disso, não é nada disso. É verdade que o homem é a coroa da criação. Isso é verdade. Mas daí dizer que Deus vai fazer tudo por mim, qualquer coisa, não vai. Então os louvores de hoje são louvores completamente perdidos, antibíblicos até, completamente fora da questão bíblica, e os jovens cantam como se estivesse adorando o Senhor. Deus não aceita este negócio. São louvores que só há misericórdia. Então que nós venhamos ter louvores nas nossas igrejas, mas louvores espirituais, louvores de adoração ao Senhor, para engrandecer o nome do Senhor e não nos engrandecer. A excelência de Deus em nós, mediante sua presença, a presença de Deus em nossas vidas. A bússola de Davi não era o seu eu, nem as percepções que os demais tinham a seu respeito. O que dirigia a sua vida era o seu profundo amor e temor ao Senhor. O ser humano, de modo geral, ele tem uma questão que ele gosta de ouvir elogios, né? Quem não gosta de ouvir elogios, né? Todo mundo gosta. Entretanto, isso não pode ser a nossa bússola. Por quê? Porque quando você é uma pessoa que é muito elogiada, e os elogios podem ser verdadeiros, eu até acredito que no seu caso sejam, você não pode se deixar levar por isso daí e parar. Se você, por exemplo, se alguém diz, por exemplo, que você canta muito bem, continue cantando muito bem, continue se preparando, fazendo curso, fazendo isso, fazendo aulas de canto, melhorando a sua técnica, melhorando. Quando uma pessoa diz que você é muito bom naquilo que você faz, isso não pode ser um incentivo para você desistir de continuar. Você parar, não, eu já estou muito bom aqui e não preciso fazer mais nada não, que eu já sei. Não é isso. Davi não tinha isso como bússola, como aquilo que o dá o norte, né? Que dá norte a ele. Então, o Davi não se guiava pelo seu ego, pelo que ele achava dele mesmo, né? Nem das percepções do que as pessoas tinham ao seu respeito. Porque a verdade é que na nossa caminhada haverá pessoas que vão nos dar palavras negativas, sim, darão. Só que também há pessoas também que vai mostrar para você e vai elogiar você, que você está fazendo um bom trabalho, que você canta bem, que você toca bem, que você ensina bem, que você prega bem, que você conduz bem, que você é uma pessoa exemplar. Isso não há nenhum problema nesse negócio. O grande negócio é que nós não podemos nos deixar levar com esse tipo de coisas. Porque, não, a pessoa ali, o pastor, por exemplo, falou que eu canto bem, então o Senhor está alegre com o meu louvor. Ele pode não estar, você pode estar cantando muito bem, mas não está adorando ao Senhor. Então é necessário, muito necessário que nós venhamos ter o seguinte: temor ao Senhor, amor e temor. E eu vou falar aqui mais uma vez para você o que é temor. Temor não é ter medo. Temor é ter respeito por uma autoridade. Então você tem temor, porque você sabe que se você fizer algo, o negócio vai ficar feio para o seu lado. O cristão e a sua espiritualidade. Mas para que isso ocorra, precisamos ter uma disciplina espiritual dedicada por meio da oração. Vamos falar de espiritualidade? Oração. Nós precisamos orar mais. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, né? Orar sem cessar. Nós precisamos viver uma vida de oração, porque é através da nossa oração que nós temos comunhão com o Senhor, temos intimidade com Deus através da nossa oração. O jejum também é algo também que nos aproxima de Deus. Por quê? Porque estamos aqui falando do espiritual. Então, quando você faz um jejum, e eu vou logo te alertar,
que o jejum aqui não é jejum de internet, não é jejum de guloseimas, não é nada disso. É não beber e não comer absolutamente nada, nem água, nem nada. E uma outra questão importante de jejum é Isaías 58. Eu vou te dar um resumo de Isaías 58. Não adianta você fazer jejum, não comer nada e não beber nada, mas está falando mal dos outros, está trabalhando, está namorando. Realmente o jejum não pode namorar. Então você não está namorando, tu tem sua namorada, seu namorado, sim, cada um na sua casa. Então você pode jejuar. Não estou falando que você não possa ter um namorado ou uma namorada, estou falando que a gente não pode namorar. Então o jejum ele é um conjunto. Você tem que estender a mão ao próximo quando ele estiver necessitado. Então o jejum não é somente não comer e não beber. Por isso que muitas vezes as pessoas jejuam talvez 24 horas, cada um tem aí a sua dinâmica, e não acontece nada. Por quê? Porque a pessoa está jejuando, não está comendo e nem bebendo, mas está falando mal do irmão. Não está estendendo a mão ao próximo, está trabalhando, está namorando. Então, e essas coisas cortam o efeito do jejum. Então, o jejum ele precisa ser completo. Isaías 58. Também temos que ter a leitura e meditação da Bíblia. Não é somente ler, como se fosse um gibi, por exemplo. Um anime, né? Não, a gente tem que ler e meditar. Não lembra que a Bíblia diz? Na minha lei, medita de dia e de noite. Meditar é quando você lê e fica pensando. Você, dependendo do caso, você até fala baixo, você começa a falar e meditar e tal. Então você precisa ter isso na sua vida. Ter uma leitura e meditação bíblica. A adoração. A adoração é uma questão um pouco mais ampla também, né? A adoração não é você chegar no culto e você cantar louvores. Isso não é só isso que é adoração. É adoração? É também. Mas não é só isso. A adoração ela vai muito mais além. Eu gosto de resumir o seguinte: adoração é tudo aquilo que você faz que exalta a Deus. Se você está fazendo algo e isso está fazendo com que o nome de Deus seja exaltado, isso é uma adoração. Do serviço cristão, nós devemos verdadeiramente estender a mão ao próximo, ao necessitado, à viúva, aos órfãos, né? Visitar os presos, as pessoas que estão doentes nos hospitais, visitar as pessoas que estão em casa acamadas. Nós devemos fazer isso. O que é isso? É o serviço cristão. Um outro ponto importante, que isso está praticamente apagado no Brasil, pelo que eu vejo, é a questão do evangelismo. O evangelismo é o oxigênio da igreja. Se a igreja não evangeliza, essa igreja vai morrer sufocada. Por quê? Porque à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão partindo para a eternidade e vai ter uma hora que não vai ter mais ninguém na igreja. Não tem peça de reposição. Né? Por quê? Porque ninguém evangeliza. O evangelismo, o jovem precisa evangelizar. Quando eu estava na direção dos jovens, uma certa vez eu marquei o evangelismo. E os jovens vieram e foi uma bênção. Então, os jovens tinham essa questão de me acompanhar nos evangelismos. E o evangelismo era bem divertido, né? O evangelismo não precisa ser aquela coisa chata que muita gente diz que na verdade não é. O evangelismo tem o seu dinamismo, mas depende muito de quem está evangelizando. Então tem essa questão do evangelismo, nós precisamos continuar evangelizando. Você não precisa, se for o caso, fazer evangelismo o dia inteiro. Se você evangelizar uma pessoa por dia, já está ajudando muito o reino. Só que nós temos tempo para falar do nosso futebol, falar do nosso final de semana, do churrasco, disso e daquilo, mas nós não falamos de Jesus para ninguém. Nós precisamos evangelizar um pouco mais. E também a questão do discipulado. O discipulado aqui é tanto ser discipulado como discipular alguém. Quando você é discipulado, quando as pessoas estão te discipulando, o pastor, talvez, ou o teu professor da escola bíblica dominical, por exemplo, então isso vai fazer com que você tenha uma vida espiritual melhor, porque você está aprendendo mais e mais da palavra. Ou quando você ensina. Quando você ensina a palavra, você acaba aprendendo também. Eu sou até capaz de dizer que quando uma pessoa ensina, ela aprende mais do que quem é ensinado. A pessoa que ensina, ela tem aquela questão de acaba aprendendo também. Conduzido pelo Espírito. Ao longo do Antigo Testamento, diversas vezes o Espírito Santo é mencionado. E como Deus sempre está presente nesse período. Ou melhor, e como Deus está sempre presente. Nesse período, o Espírito habitava nas pessoas para o desenvolvimento de ações específicas no meio do povo de Deus. Já a partir do Novo Testamento, os cristãos recebem a habitação permanente do Espírito. Em outras palavras, o Espírito Santo
existe desde sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, desde sempre, eles sempre existiram. Porque o Espírito Santo é Deus. Nesse sentido, o Espírito Santo ele se manifestava nos tempos bíblicos do Antigo Testamento em momentos oportunos. Não era toda hora, como nós podemos ver hoje. Eram pessoas específicas, por exemplo, num rei, ou num profeta, num sacerdote. Era em momentos específicos, com pessoas específicas. No Novo Testamento já é diferente. O Espírito Santo ele já é mais aberto, já é morado em todos nós. Todo cristão tem o Espírito Santo. Isso não acontecia no Antigo Testamento. Não era todo mundo que tinha o Espírito Santo. Eram pessoas específicas. Quando iam fazer algo específico, um profeta, sacerdote, de repente um juiz, um rei. Então tinham pessoas específicas para que o Espírito Santo apossasse daquela pessoa, né? Como foi o caso de Sansão, por exemplo, né? Entre tantos outros, só para a gente ter aqui um norte, ter uma noção. Então hoje é diferente. Hoje o Espírito Santo habita em você, por exemplo. Então o Espírito Santo ele habita no povo de Deus. Por quê? Porque hoje o nosso corpo é morada do Espírito Santo. A excelência de Deus para cumprir uma difícil missão. Um rei atormentado. Enquanto tocava sua harpa e entoava belos hinos, o jovem foi se familiarizando com a rotina dos mais altos escalões e, como bom aluno, foi sendo preparado para as grandes responsabilidades que viria a ter um dia. Aqui eu quero falar com você sobre dois pontos. Primeiro, é o ponto de que Davi tocava belos hinos. Mas, mais uma vez, aquela dinâmica, né? Cuidado com os hinos que você está ouvindo hoje. Isso é muito perigoso. Precisamos ter espiritualidade nesse negócio. Saber qual o hino que nós estamos louvando ao Senhor. Eu lembro que certa vez eu ouvi um relato de uma questão muito interessante lá nos Estados Unidos, de um programador de rádio. Ele falou que não tocava um hino específico, ele nunca tocava aquele hino, nunca botava na programação da rádio. E alguém uma vez o questionou, por que você, quando coloca tantas músicas dessa pessoa, mas essa música específica, você nunca toca na programação da rádio? Aí ele falou, porque tem um momento do louvor que ela diz que vai tomar banho. Então, se ela vai tomar banho, eu tenho pensamentos dela indo tomar banho, então vou pecar. Então, se eu vou pecar e vou colocar isso na rádio, as pessoas também que vão ouvir, a maioria também vai ter o mesmo pensamento, porque a música nos projeta para o cenário. Quando você ouve um hino, você já observou que você imagina o cenário? Então, o que ele foi? Ele foi coerente. Ele tinha um cuidado na programação musical. E isso não é diferente hoje. As pessoas precisam ter cuidado com aquilo que está ouvindo, porque os louvores também nos remetem para essas coisas. Então, para o cenário. Não é que uma questão, a pessoa só faz isso se estiver na carne. Não é isso. Toda pessoa, quando a pessoa começa a cantar um louvor, a gente começa a imaginar aquele louvor. Então, realmente, se aquela mulher falava que vai oh meu pai, e vai tomar banho, é claro que a gente vai ter qual o pensamento? Como é que a pessoa toma banho? Exatamente isso que a gente vai imaginar. É extremamente natural. Então, vai pecar. Então, para você ver como é que há situações pelas quais nós precisamos ter muito cuidado. Quando eu era líder de jovem, todo louvor que chegava para colocar, tem um louvor novo aqui, deixa eu ver a letra. Eu leva logo a letra. E tinha uma deles, esse aqui não. Por quê? Porque isso é antibíblico. Eu tinha muito esse cuidado também. Então, Davi, ele entoava belos louvores ao Senhor. E um outro ponto também, ele era bom aluno. E bom aluno, ele faz toda a diferença, né? Até porque quem faz a escola é o aluno. E outra questão aqui, que ele como bom aluno, ele começou a colar com aquelas pessoas do alto escalão, as pessoas que realmente podiam projetá-lo. Isso nos traz uma ideia. Nós sabemos que, claro, a projeção de Davi foi através do Senhor, foi o Senhor que o projetou, mas há situações que nós aprendemos com o homem. Há questões, por exemplo, que eu aprendo com meus pastores, né? Eu tive 2 pastores excepcionais e eu sempre, até hoje, tem coisas que eu sei porque eu aprendi com meu pastor, com meus pastores, né? Eu tive 2 pastores que, infelizmente, ou felizmente, né, já partiram para a eternidade. Então veja que, eu digo felizmente porque está no seio de Abraão, quero dizer.
Então, com quem você está andando? Essa pessoa que você anda vai te projetar para onde? É muito importante observarmos que lá em Atos 3 fala ali sobre duas pessoas, né, Pedro e João, né, que iam para o templo orar. Ou seja, eles eram amigos de oração. Um levava o outro levava um para orar. Então, essa pessoa que você está andando hoje está te levando para onde? Então, jovem, você precisa ter muito cuidado com esse negócio, porque a sua vida ela vai ser projetada. Então, as pessoas que você está andando com elas hoje vai te projetar para amanhã. Então, o que essas pessoas estão fazendo com você? O que vocês estão fazendo com ela? O que vocês andam fazendo junto? Para onde? Qual é o ambiente que vocês estão vivendo? Cuidado que isso pode projetar você para o bem ou para o mal. A escolha é sua. Um reino em apuros. A imagem do líder exerce uma forte influência para com a vida dos liderados. Se o rei é ímpio, os súditos sofrem. Se o líder é imprudente, os liderados amargam as privações. Há quem diga que a tropa é o reflexo do líder. E eu concordo. É claro que vai haver exceções, né? Haverá líderes perversos, mas terá alguns líderes bons, isso aí é claro. Mas aqui o grande ponto é, principalmente você, se você for líder, se você é líder de jovens, ou até mesmo de outro departamento que está aqui comigo, liderar é despertar nos outros a vontade de fazer. Então, se você, que é o líder, não está despertando nem você, como é que você vai despertar os outros? Se você for um líder fraco, os seus liderados também fracassarão. E é claro que eu sei que você não será uma pessoa perversa, mas se for assim, você vai fazer com que as pessoas também sejam perversas. Então, você precisa ser um bom líder, que o bom líder ele vai gerar bons líderes. E mas se na verdade você é um liderado, você também precisa ser um bom liderado. Por quê? Porque o bom liderado futuramente é um bom líder. Se você hoje fizer rebeldias com o seu líder, amanhã, quando você for líder, as pessoas também terão rebeldia contra você. Então, o que você precisa ter em mente? Ser líder precisa de uma questão não de ser chamado, mas de ser escolhido. Se você for escolhido para liderar, apenas obedeça à vontade de Deus. Você precisa ter isso na sua mente. Para quê? Para que o reino esteja bem. Porque verdade é o nosso líder, é o Senhor, mas nós temos pastores, temos líderes, né? Temos regentes, temos professores da escola bíblica dominical, temos superintendentes. Então nós sempre somos rodeados por líderes. Então quando nós temos respeito pelos nossos líderes, nós também somos respeitados, né, como liderados. E futuramente, quando o líder precisar de algo, é a você que ele vai pedir. Por quê? Porque você é uma pessoa que está com ele. Lembra de Josué? Josué era um liderado, né, por Moisés. E ele era tão bom, que quando Moisés morreu, Deus o chamou para concluir a obra. Josué, meu servo Moisés é morto, agora o negócio é com você. Então veja por que isso. Porque Josué era um liderado dedicado, respeitador. Ele respeitava as atitudes de Moisés, ele conversava com Moisés, ele tinha harmonia com a liderança, né, com o seu líder. Então, quando você é um bom liderado, você também será um bom líder. E ainda que for o caso de você um dia não chegar à liderança, você terá sempre o respeito dos líderes. Os líderes sempre vão olhar para você de forma diferente. E sabe o que é o melhor disso tudo? O Senhor Jesus também olhará para você diferente. Por quê? Porque você tem obediência. E a obediência hoje é algo que anda um pouco raro nas igrejas, né? Principalmente aí na questão da liderança. Qual a nossa difícil missão? O cristão enfrenta grandes desafios. O primeiro deles é pelo simples fato de que nós cristãos andamos na contramão desse mundo. Nós vivemos uma vida na contramão. Ou seja, se você tem o seu automóvel e você vai na contramão, alguém vai bater em você ou você vai bater em alguém, mas é certo de bater, isso aí é certo. E é por isso que a sociedade vive batendo na igreja e a igreja na sociedade. Por quê? Porque nós não andamos de acordo com a sociedade, nós somos contra praticamente tudo que a sociedade prega. Né? O jeito de agir nosso é completamente diferente do mundo lá fora. Pelo menos eu quero crer
que você age de forma diferente. Você é jovem, você precisa ser diferente. Você é uma pessoa salva na pessoa de Cristo, você não pode andar de mãos dadas com o mundo. Lembre-se que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Aí você quer ter amizade com o mundo ou quer ter amizade com Deus? A escolha também é sua. Os nossos valores que nós defendemos também são diferentes da sociedade. Nós defendemos muitas coisas que a sociedade não defende. Então, uma das coisas, por exemplo, que nós defendemos é a santidade. Nós devemos viver uma vida santa, diferente da sociedade que está na promiscuidade. A sociedade, de modo geral, como diz a Bíblia lá em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o mundo faz a vontade do maligno. Por quê? Porque os valores nossos são diferentes. Os nossos relacionamentos, então, misericórdia, hein? Olha que diferença. Pelo menos o cristão, o jovem cristão precisa ter um relacionamento diferente, principalmente no que diz respeito a namoro, noivado e até mesmo casamento. Precisa ser diferente. Há algumas questões, algumas situações pelas quais, principalmente as meninas, né, passam por situações complexas porque não vigiaram, tiveram um relacionamento aberto, né, que as pessoas dizem, né, e acabaram andando de mão dada com o mundo. Tudo que o mundo faz eu vou fazer também, e acaba fazendo coisas que pode até aparecer de repente até uma gravidez indesejada. Então é complicado o negócio e acaba complicando a vida da jovem e do jovem, né? Então os nossos relacionamentos também são diferentes, os valores sociais e morais também. Então nós devemos estar sempre na contramão do mundo. Essa é a nossa grande missão. Ou melhor, a nossa segunda grande missão, porque a nossa grande missão, na verdade, o que é? É pregar o Evangelho de Cristo. Mas como eu posso pregar o Evangelho de Jesus se eu estou andando de mãos dadas com o mundo? Como eu posso falar de Jesus, do Evangelho, se o meu jeito de agir é igual ao mundo, né? Os meus valores são iguais, né? Os meus relacionamentos, ninguém sabe diferenciar o meu relacionamento como uma pessoa cristã daquela pessoa que não é cristã, porque é igual, é tudo desmantelado, só misericórdia. Os valores sociais e morais. Então nós, para evangelizarmos, nós precisamos ser exemplo. Nós devemos ser exemplo. E ser exemplo nos dias que nós estamos vivendo realmente é uma tarefa difícil. Não é para qualquer um. E foi por isso que o Senhor Jesus te chamou, porque você não é qualquer um. Você é uma pessoa lavada e remida no sangue do Cordeiro. O Senhor Jesus te chamou para essa grande obra e você não deve, de maneira nenhuma, ficar se colocando num ato de covardia. Ah, eu não posso fazer, manda fulano, manda cicrano. Não, o negócio é com você. O Senhor Jesus chamou você, então o negócio é com você. Então, mas eu não estou como Deus quer que eu esteja, eu não estou no prumo. Então se aprume, se firme na pessoa de Cristo. Você foi chamado para esse negócio, você é escolhido para esse negócio. Então, que o Senhor Jesus te abençoe nesta sua grande missão. Você vai ser uma pessoa diferente, você é o sal da terra, como nos diz Mateus 5,13. E, consequentemente, quando você for falar do Evangelho, você vai ter exemplo para dar. As pessoas olharão para você e vão dizer: eu quero ser crente igual essa pessoa. Eu quero seguir a Jesus igual essa pessoa segue. Então, as pessoas vão ter você como uma referência. Por quê? Porque você é uma pessoa diferente, você é uma jovem diferente, é um jovem diferente. É claro que você não vai ser aquela pessoa, aquele cristão chato, né? Já viu? Aquele cristão que todo dia, toda hora, fica mandando mensagem no aplicativo da Bíblia. Por que eu digo isso? Porque às vezes é chato. A pessoa que não é cristã, há momentos que você sentirá: eu vou mandar um versículo bíblico para essa pessoa. Aí você manda, ok. Mas todo dia não. Aquilo ali vai deixar a pessoa saturada, a pessoa pode até te bloquear, porque realmente fica uma situação chata. Imagina o inverso. Você é cristão e recebeu uma mensagem de uma religião específica, de um amigo seu específico, todo dia te manda 3, 4 mensagens daquela religião. Você vai gostar? Claro que você não vai gostar. Da mesma forma, ao contrário. É verdade que a palavra ela edifica, mas na questão da questão do exagero, a pessoa começa a se sentir desconfortada com você, então você vai passar como uma pessoa chata. Então você pode evangelizar e deve evangelizar de uma forma mais dinâmica, mais alegre, mais solta, né, mais divertida. Você não precisa ser aquele crente chato. Conclusão: sem Deus nada poderemos fazer e nossa existência não terá sentido. Seja conduzido pelo Espírito Santo e você será uma bênção para onde quer que passe.
Então, que você seja realmente, continue sendo uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo te leve para os lugares, que você seja realmente, sim, levado pelo Espírito. Então, que nós venhamos a cada dia mais ter isso no nosso coração. Hora da revisão. Número 1. Davi era músico, valente, animado, guerreiro, ponderado nas palavras e o mais importante, o Senhor era com ele. Número 2. Os salmos messiânicos falam da glória e dignidade do Filho do Homem. Fazem referência à ressurreição de Cristo, abordam os sofrimentos de Cristo na crucificação. Número 3. Oração, jejum, leitura e meditação bíblica, adoração, serviço cristão, entre outras possibilidades. Número 4. Escolhido e ungido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Saul foi guiado pelo Espírito do Senhor, conseguiu fazer um bom início de reinado e foi admirado por muitos. Foi temente a Deus, chegou a profetizar e constantemente consultava o profeta Samuel. Número 5. A cosmovisão, o jeito de agir, os valores defendidos, os relacionamentos, os valores sociais e morais, entre tantos outros, são por essência opostos ao que nós acreditamos. Também devemos anunciar as boas novas de salvação para um mundo que está imerso em caos e sofrimento. Que nós venhamos compreender a cada dia mais. Existe um texto lá em Ezequiel, no capítulo 47, fala ali do rio purificador. Tem uma questão que eu acho muito interessante, que cabe muito para nós hoje, na questão do servir. Para nós servirmos, nós devemos estar muito na presença do Senhor. Ter os frutos do Espírito, de Gálatas 5, 22 e 23. E como é a questão de Ezequiel 47? Perto da minha casa tem um rio. E esse rio, de tempo em tempo, ele sobe a profundidade, às vezes não. E quando eu era garoto, eu gostava muito de tomar banho nesse rio. No entanto, geralmente ele ficava raso. Então não tinha muita graça. Por quê? Porque não tem profundidade. A gente não consegue tomar um bom banho num rio, se o rio não tiver profundidade. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer que assim como o rio está profundo, quando ele enche, nós nos mergulhamos, nele, e as águas nos levam para onde ela está indo, assim também somos nós com o Espírito Santo, para que nós venhamos servir melhor. Nós temos que mergulhar no Espírito Santo e deixar o Espírito Santo nos levar para onde é que ele está indo, para onde quer que ele realmente nos quer levar. Porque muitas vezes nós queremos apenas o nosso querer. Eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas o Espírito Santo, o que quer de nós? Então que nós venhamos ter no nosso coração o Espírito Santo, para que assim nós venhamos servir com excelência. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Se você gostou dessa aula, dê o seu like, compartilhe essa aula com alguma pessoa que, assim como você, também gosta da Escola Bíblica Dominical. E se você não gostou, deixe o seu dislike também. É importante também que você deixe o seu comentário. Que Deus continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!